Recording is on. Começou agora. Então, na vida, a única coisa que você pode controlar é o que você expressa através da sua mente, dos seus sentimentos, das suas intenções. Isso é a única coisa que só de pensar, não precisa nem falar, mas a única coisa que você pode controlar e deve controlar são as expressões, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja, quer ou não quer, é isso. Então, a sua mente só pode usar duas coisas: o ego e os seus quereres e não quereres, ou expressar-se através do você alma. De resto, não o você não tem absolutamente nenhum controle. Você só tem exclusivamente controle daquilo que você pensa, das suas intenções e daquilo que você se expressa, seja, através do ego ou através do você alma. De resto, é 100% controle de Deus. Então, eh é fácil da gente praticar e é fácil de a gente se livrar desse ego, porque a única coisa que a gente pode controlar é aquilo que a nossa mente expressa, ou através da alma, ou naturalmente, automaticamente, através da alma ou do ego. Então, você vê como é fácil de se controlar tudo isso, porque ninguém tem controle sobre a sua mente, somente você. E você faz a escolha, né? Ou você se expressa através do ego e se lasca, ou você cala o ego e passa a expressar através do você alma divino. Então, tenha fé total em Deus. Tenha fé total em Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que venha a acontecer, e não importa o que já aconteceu. Lembre-se, você tem Deus em seu interior. Você é essa alma feita à imagem e semelhança de Deus. Você é o próprio Deus. Então, tenha completa fé, e o você alma e Deus em pessoa cuidarão e te protegerão divinamente. Você, Deus e Deus em pessoa vão cuidar. Porque tanto você, alma, quanto Deus são onipresente, onisciente, onipotente e puro amor. Ele só quer te proteger, te direcionar, te guiar, e te divinizar. Divino você já é, só falta a, a, a expressão, começar a se expressar. E no final, a manutenção da sua fé verdadeira, manter a sua fé verdadeira, isso que vai te proteger dos falsos fatos, fenômenos, das falsidades do ego. Fé em Deus. Se você tem fé em Deus, acredita nas vontades de Deus, na onipresença, no amor de Deus, essa fé, a manutenção dessa fé, essa fé inquebrantável, vai te proteger contra as maldades do ego, as falsidades do ego. E aí vai te prover uma vida absolutamente divina em todos os sentidos. Portanto, pratique fé total, é, inquebrantável, inabalável, e a mente pura e sincera te protegerá e te beneficiará. E depois, não inverta os valores e as realidades divinas do mundo espiritual. Você pertence ao reino de Deus. Você é uno a Deus, você é idêntico a Deus. Só que o ego inverte tudo isso. Porque o ego, ele é temporal, material, inexistente. Para quem já leu o Bhagavad Gita, já há mais de 5.000 anos atrás, que foi escrito isso, ele já dizia o seguinte: esse mundo é uma ilusão. O mundo material é uma ilusão. Isso não existe, como o apegado interpreta. Você vê, Buda, 2.750 anos atrás, ele já tinha dito:
quando ele se iluminou. Só existe Deus. Tudo que ele via nesse mundo era tudo Deus. Tá, e será que hoje você enxerga como sendo tudo Deus? Ou enxerga como, os há 5.000 anos atrás, eles falaram: "O que você enxerga é maia, é ilusão". É, e é exatamente isso que as pessoas enxergam. Por isso que, dependendo do seu sentimento, se ele nasce das dualidades, vai ficar com orgulho, arrogância, convencimento, autoritário, ou então vai ficar triste, estressado, medroso, preocupado, ansioso, sei lá o quê. Mas não tem como sair. O que se expressa através do ego é 100% sofrimento, 100% causa negativa que vai trazer resultados ruins, dramáticos para a vida. Não tem como escapar, das expressões do ego, 100% causa negativa, 100% efeitos negativos. Por isso que tem que calar. E a única forma de se livrar do ego é calando o ego. Ou então, 100% praticar virtudes, qualquer virtude. Paciência, tolerância, benevolência, compaixão, puro amor. Pratique qualquer, pratique 100% do tempo qualquer virtude. E aí o ego está calado enquanto você está praticando virtude. Então não tem outra saída, vai ter sim que se esforçar para calar o ego de um modo ou de outro. E depois, o ego só enxerga e tem interesses mesquinhos e exclusivos voltados à matéria, só isso. E você, alma, ele é exclusivamente unido a Deus. Ele é feito à imagem e semelhança a Deus. Por isso que tem, cale o ego e tudo se torna automático. A divinização da vida se torna automática. Então, é muito fácil, é extremamente simples. A realidade é uma realidade fictícia e venenosa e outra realidade divina e eterna. Então, a escolha é de cada um vai ter que se esforçar, se concentrar e praticar. E com toda certeza, continuar sendo o ego maligno e ilusório, claro, o seu destino vai ser um grande desastre, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Mas, mesmo que não goste de impor mudanças mentais em si mesmo, porque para você se livrar do ego, vai ter que sim fazer um grande esforço mental, porque está viciado no quero ou não quero, está viciado, está escravizado pelo domínio do ego. O ego te domina e fica escravizado. Então, vai ter que sim enfrentar o seu padrão de preguiça mental. As pessoas, a grande maioria, 99,99% das pessoas que tentam se desapegar, ele esbarra somente nessa desgraça de preguiça mental. Se você não tiver preguiça mental de ficar lá toda hora repetindo, não, é a vontade de Deus, né, isso, aquilo, se não praticar, não vai sair nada, não vai mudar nada, não vai haver nenhuma transformação na vida. Você tem que transformar a sua mente. Ah, eu quero uma vida assim, assim, assado. Espera aí. Primeiro, você tem que transformar a sua mente. E a transformação no mundo exterior, com relação a tudo, ele se diviniza porque você conseguiu, divinizar a sua mente, calar a sua mente, eliminou o ego mental. Então, não adianta você ficar feito doido a vida inteira querendo perfeição na sua vida material, perfeição na vida exterior, se existe um grande caos mental. Não tem outra. Então, tem sim que se focar na mudança mental, na transformação mental. E aí fica com preguiça, isso, aquilo, perde o foco porque o ego está muito forte, e aí não tem outra. Vai cair na lei da causa e efeito. Causa negativa, efeitos negativos. Meu, aí vai perder essa vida. Né?
A vida é extremamente curta. Compara 100 anos, que você viva até 120. E compare 100 anos com a eternidade, é nada, é nada. Então, é um esforço, é focar 100 anos da sua vida, sei lá, eh, na verdade não precisa nem isso, alguns meses de foco, você já transforma a sua vida. E aí vai viver para a eternidade, na absoluta paz, tranquilidade e felicidade plena, de pura sabedoria e puro amor expansivo, tudo vai se expandir. Então, não existe prática mais eficaz para divinizar a sua vida, do que praticar aquilo que a gente sempre fala, contemplação. Pura contemplação como sendo as vontades de Deus em ação. E aí sim, vai não vai existir, mais absolutamente nenhuma causa negativa e tudo se diviniza, tudo se protege, não haverá mais nenhuma frustração consigo mesmo e nem com o exterior. Porque tudo começa na sua mente. É quem que está dominando, quem está administrando, quem está guiando e liderando a sua mente. Tem que mudar esse padrão de comportamento viciado pelo ego. Tem que eliminar esse ego. Olha, Deus só tem a função de te proteger e te conduzir ao reino dele. Afinal, você é ele, você é um pedaço dele. E você tem que retornar à sua origem, que é Deus. E Deus só tem essa função: proteger e te conduzir de volta à sua origem. Tá, mas quem que está impedindo? É o ego ante Deus. E Deus, como onipresente, é, Deus é onipresente no você alma. A gente sempre falou aqui, você tem os mesmos poderes, a mesma sabedoria, as mesmas qualidades de Deus. Então, tem que fazer com que essas qualidades passem a fluir. E não é difícil, basta ter um pouco de sinceridade e força de vontade e começar a realmente praticar. Então, lembre-se, Deus é eternamente equilibrado. Por que que Deus é equilibrado? Porque as verdades de Deus são eternas, imutáveis e virtuosas. Por isso que Deus é eternamente equilibrado. E o que que você tem que fazer para se tornar idêntico a Deus e você se retornar ao seu mundo absoluto, eternamente imutável? O que você tem que fazer é equilibrar a sua mente, silenciar a mente. O ego temporal é ilusório. E aí, quando você consegue calar a sua mente, pronto, você entrou num mundo 100% mentalmente equilibrado. Nada te afeta. É exatamente igual às verdades de Deus. Todas as verdades de Deus são eternas e imutáveis. E aí você tem que conseguir essa mente que não se abala e que não muda diante de qualquer fato. E aí, pronto, você criou o mesmo ambiente de Deus, eterno e imutável. E aí é que Deus e a sua alma passam a se manifestar. E aí você vai descobrir que essa imutabilidade das verdades de Deus, que é a base de tudo divino em sua vida e no mundo. O mundo inteirinho funciona de acordo com as verdades eternas e imutáveis de Deus. Por isso que o ego, ele faz o quê? Ele agita a sua mente. Bom, ruim, por isso que ele tem essa dualidade que só sabe agitar a mente, intoxicar, infernizar a mente. E aí a necessidade de calar esse ego para que você crie esse ambiente absolutamente limpo, silencioso, imutável. Não muda por nada. Então, mantenha a sua mente imutável. E aí sim,
né, as mentiras do ego temporário não mais existirão, né. Você se tornou, num verdadeiro ambiente propício para Deus se manifestar. E a regra da vida é muito simples. Se queres que o seu mundo real, pleno, divino, eterno, absoluto, se descortine, e se rebele na sua mente e na sua vida, você tem que desligar mentalmente do mundo totalmente contrário. Se o seu mundo é espiritual, se o seu mundo é espiritual de altíssima vibração, tá certo? Vibrações divinas, você tem que se desligar do mundo contrário, do mundo material. O que faz o que é o oposto do espiritual? É o material. O que que é o oposto do material? É o espiritual. Tá, você tem que se desligar das baixíssimas frequências do mundo espiritual, aliás, do mundo material. É quando você desliga do mundo material, você entra automaticamente no mundo espiritual. Acabou. É tão simples assim. Tá, só que o seu reino é a sua verdade pertencente ao mundo espiritual. Mas só que o ego te liga ao mundo material. Por isso que de baixas vibrações dualistas, egoístas, materialistas, gananciosas, medrosas. Por isso que eh, não consegue se manifestar. Tem que descortinar. Desligue-se do ego, do quero, não quero, cale isso, e aí você descortinou o mundo de Deus. Mas enquanto está nas dualidades, não tem a menor chance de ter experiência, nem de ter experiências com o mundo espiritual seu e de Deus. Então, o ego desaparece quando você cala esse ego. Basta silenciar. Claro, não é automático totalmente, é tudo gradual. Você vai praticando, praticando, o ego vai se enfraquecendo, você vai ter, eh eh, sim, um relampejar do mundo espiritual. Isso acontece, claro que acontece, né, porque você está em fase de transição entre o ego e o você alma. E aí vai enfraquecendo o ego, você vai ter algumas experiências com Deus ou com qualquer sábio ou iluminado, e aí você vai ter a certeza de que você não é esse corpo. E aí esse caminhar da prática se torna extremamente fácil e com uma fé muito mais, uma fé inquebrantável de que você não precisa desse corpo e nem desse mundo para viver. É? Então, mas até lá tem que fazer esforço próprio, só com esforço próprio e manter as raízes dessa fé ligada a Deus. Então, reflita todos os dias. Tudo que o apegado faz é para melhorar, a vida, a família, etc. Tudo que o apegado faz com a intenção de melhorar a vida, a finança, a família, sei lá o quê. Tudo que o apegado faz é sempre para melhorar, entre aspas, só que ele não melhora nada. Ele faz com más intenções, intenções apegadas dualistas. E depois, por que que você quer melhorar a sua vida? É um erro, é um erro. "Ah, mas então não pode fazer nada para melhorar?" Não, não tem que fazer. Sabe por quê? O ego te convenceu que você deve fazer para melhorar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua finança, etc. Foi o ego que te convenceu. Por quê? Você não tem que melhorar nada. Será que você é mais do que Deus para melhorar a sua vida já divina e idêntica a Deus? Não tem como ser mais do que Deus. Hã? Ninguém tem como ser mais do que Deus. Você é feito à imagem e perfeição de Deus, com as mesmas qualidades, as mesmas características. Então, não tem como ser melhor. Então, eh, o ego quer melhorar aquilo que já é divino. Como que o ego vai melhorar aquilo que é divino? Hã?
que é íntegro. Não tem como melhorar. Ainda mais o ego anti-Deus vai querer melhorar Deus. Não tem como. É uma, é uma hipocrisia sem tamanho. Basta eliminar o que piora a sua vida. Tudo que o ego expressa é causa negativa e traz consequências negativas. Cale ele. E a perfeição da sua alma e de Deus passam a se aflorar e se manifestar. E aí você vai descobrir que você sempre foi essa alma perfeita e divina. E que você não tem que melhorar nada. Se é perfeito e divino, como que você vai melhorar? Mas é função do ego te iludir dizendo que ele quer melhorar a sua vida. E aí, quanto mais você quer melhorar a sua vida, mais se ferra. Então, eh, claro, o ego é anti-felicidade, anti-harmonia, anti-paz. Então, ele só vai literalmente lascar com a vida das pessoas que correm atrás desses sonhos venenosos, que na verdade é mais um pesadelo do que sonho. Sempre foi pesadelo. É. Agora, qual o significado? A gente sabe, o ego só vai ferrar com a vida. Agora, o que que a alma pode fazer por você? O que que Deus pode fazer por você? Hã? A única coisa que Deus e a alma pode fazer por você é se revelar e provar que você é esse ser divino. Agora, vê se o ego vai provar que você é um ser divino. Claro que não, né? Então, não resta dúvida, espero que não reste dúvidas com relação à sua escolha. Será que o ego venenoso ainda te deixa esperançoso, e servindo de incentivo para divinizar, entre aspas, a sua vida? Claro que não, mas é o sonho de 99,99. Ah, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eh, Tem cerca de 1.000, olha só, hein, 6 bilhões de pessoas e tem cerca de 1.000 grupos desse no mundo inteiro. É, então, para 6 bilhões é uma raridade extremamente grande, eh, ainda mais nessa era da maldade humana. Então, cada um vai ter que decidir que rumo tomar, e sempre eu eu sempre disse: dedique-se a proteger as raízes da sua vida real e divina. E a sua raiz, que é essa sua raiz real e divina? É a raiz que te liga, é a raiz da sua fé inquebrantável, a raiz que te liga a Deus, a sua origem. E que raiz é essa? É a sua fé. Se a sua fé se romper, está aí o motivo pelo qual você se enfraquece, você fica sofrendo com medo, estresse, preocupado. Agora, se a sua raiz para com Deus, ela se torna extremamente forte, essa raiz vai ser a nutrição divina para a sua vida ficar fortalecida e nunca se abalar diante de qualquer fato ou fenômeno ocorrido na sua vida ou em qualquer lugar, tá certo? Essa raiz da sua fé ligada a Deus é que nutre a sua força, o seu poder, ele nutre. Então, se você cortar essa raiz através da sua fé enfraquecida, o problema é seu. É? Mas que você tem essa força nessa raiz, claro que você tem. E ela tem que nutrir a sua vida, para não ser envenenada pelo ego. E é isso que a gente tem que fazer. É, Senão, é a mesma coisa. A sua raiz se enfraquece por quê? Porque tem os cupins do ego. Com os cupins do ego, a sua vida nunca vai se fortalecer, sempre vai ficar enfraquecida. E aí o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Uma fé, uma
uma raiz enfraquecida pelos cupins do ego, quando deveria ser uma raiz que iria nutrir a sua fé e se tornar absolutamente inabalável. Então, tem que praticar. Fé, você você tem que cultivar e fortalecer, tá certo? Você tem que cultivar, não é que você tem fé, uma fé incipiente e fraca, que não nutre a sua espiritualidade. A fé tem que ser cultivada. Pratique fé, 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 vai repetindo e tem que cultivar e fortalecer a sua fé para nutrir com as virtudes da alma e de Deus. É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos.